Ei, deixa eu te contar uma história. O Sapateiro Astrólogo. Conto árabe. Por Clarissa Portugal. Havia numa pequena cidade chamada Isfahan um velho e pobre sapateiro chamado Ahmed, casado com uma mulher muito invejosa e avarenta. E ela gostava muito de alimentar a sua inveja indo na casa de banho Hammam que tinha na cidade. E lá havia as pessoas que ostentavam suas riquezas. Certo dia, ela chegou lá e viu uma senhora com muitas joias e muitos panos finos e perguntou: Ora, como que a senhora tem essas coisas? Ah, minha filha, eu sou casada com um astrólogo da corte do sultão. E ela então, a mulher do sapateiro, pensou: é isso que o meu marido tem que fazer. E chegou em casa e disse: Você, seu sapateiro miserável, não consegue me dar o que eu quero com essa profissão. Vire astrólogo, astrólogo da corte do sultão. E o sapateiro disse: mulher, mas eu não sei nada disso, eu não sei ler os astros, eu não sei o que fazer com isso, eu sou sapateiro. Se vire. Vire astrólogo para me dar o que eu quero, a fortuna que eu quero. Se não, eu peço divórcio. O sapateiro era muito apaixonado por sua mulher, apesar de tudo, e temia muito separar-se dela. Então, fez o que pôde. Vendeu seus instrumentos de sapataria e comprou aquilo que ele achava que um astrólogo teria. E ele pensou: o que eu vou fazer agora? Como que eu vou me passar por astrólogo? Então ele foi para a praça da cidade, subiu em cima do banquinho e começou a dizer: Senhoras e senhores, está aqui o novo astrólogo da cidade. Eu sei tudo que há, que é, que foi e que será, porque o sol, as estrelas, a lua e todos os planetas me mostram como é. E então formou-se uma pequena multidão e eles começaram a se perguntar: ora, mas ele não é o sapateiro? O que aconteceu? O que mudou? Estava passando por ali um joalheiro na sua carruagem. E ele estava muito preocupado porque tinha sumido um rubi que ele cuidava, e era o rubi do sultão. Mas aí então ele ouviu Ahmed dizendo que ele sabia de tudo que há por causa das estrelas, e ele pediu para que parasse imediatamente. Desceu e foi até ele e disse: Você sabe me dizer onde está o rubi? Se você souber, eu te pago 200 moedas de ouro. Naquela hora, Ahmed só pensou na sua esposa e disse: Ah, víbora traiçoeira! Foi culpa dela que isso tudo aconteceu. A esposa do joalheiro havia roubado o rubi, mas tinha ficado com um peso na consciência e mandou que uma de suas escravas fosse atrás do marido para ver o que estava acontecendo. A moça ouviu o astrólogo dizendo aquilo e pensou que tinha sido sobre a sua senhora. Então ela correu rapidamente e disse: Minha senhora, o seu marido sabe, um astrólogo disse que foi culpa da mulher. A esposa do joalheiro então pôs um véu e foi até o astrólogo e disse: Você sabe me dizer o que eu posso fazer? Eu estou muito arrependida. Na mesma hora, o sapateiro, fingindo de astrólogo, teve uma ideia e disse muito tranquilo: Minha senhora, se está arrependida, eu te ajudo. Leve o rubi e bote embaixo do travesseiro do seu esposo e não pense mais nisso. O joalheiro então retornou para falar com o astrólogo e o astrólogo lhe disse: Eu sei onde está. Está embaixo do travesseiro do senhor. Vá, veja, depois volte com as minhas moedas de ouro. O joalheiro foi. E não é que estava lá mesmo? Ele voltou, deu as moedas e agradeceu imensamente. E a fama do astrólogo começou a se espalhar pela cidade. O sapateiro voltou para casa e pensou: Bom, isso aqui já basta. 200 moedas de ouro, minha mulher ficará feliz. Mas ela não ficou. Ela disse: Isso é só o começo, Ahmed. Você vai fazer isso amanhã e no dia seguinte e todos os outros dias até que eu tenha a minha fortuna. Mas o sapateiro disse: Mulher, eu não sou astrólogo. Isso tudo foi sorte de Alá. Amanhã não vai ter de novo. E ela disse: Vai, e vai ter sim. Se não, eu peço o divórcio. O sapateiro, muito triste com essa ideia, no dia seguinte voltou para a praça. Senhoras e senhores, aqui está novamente o astrólogo da praça.
Uma mulher ia passando na sua carruagem e ouviu aquela história de que ele sabia de tudo que há, tudo que é, por causa das estrelas, e desceu e foi até ele e disse: Astrólogo, eu perdi ontem um colar e 2 brincos e eu não consigo achar de jeito nenhum, não sei onde que eu os coloquei. E eu fico com um receio de falar com meu marido, porque talvez ele pense que eu dei para alguma pessoa, enfim, você me ajuda. O sapateiro, naquela hora, não disse nada, só respirou fundo. E ficou assim, morrendo de medo, sem saber o que fazer. Mas ele reparou que no turbante da mulher tinha um rasgo, um buraco, onde não deveria. E ele só virou para a mulher e disse: O buraco! O buraco! Naquela hora, deu um estalo na senhora. E ela lembrou que tinha um lugar no seu banheiro onde as suas joias deveriam estar. Ela disse: Eu vou lá ver e eu vou voltar depois se estiverem lá com 50 moedas de ouro. Ela foi e no seu banheiro tinha um buraco na parede, onde ela havia colocado na noite anterior o brinco e o colar. Voltou com as 50 moedas, agradeceu imensamente e a fama do astrólogo cresceu mais ainda. Ele voltou para casa e disse: Mulher, 50 moedas. Mas chega, eu não vou fazer mais isso. Eu não aguento mais essa farsa. Eu não sou astrólogo. Isso tudo foi sorte de Alá. Mas a mulher insistia e insistia. No dia seguinte, quando o homem já ia indo novamente para a praça, soube que houve na corte o roubo de 40 cofres de ouro. E então o grande sultão mandou que chamasse aquele astrólogo, o novo astrólogo, para ter alguma ideia do que aconteceu. O sapateiro chegou lá e disse: grande sultão, eu não sei exatamente o que dizer agora, eu só sei que foram 40 ladrões para roubarem os 40 cofres. Me dê 40 dias. Em 40 dias eu vou estudando os céus, o senhor bem sabe que as estrelas e os astros vão mudando a cada dia, e ao final desses 40 dias eu te darei uma resposta. E o grande sultão disse: Sim, traga a resposta, senão eu teria a sua cabeça. E o sapateiro então foi morrendo de medo para casa e falou com a sua esposa: Eu definitivamente não vou saber, não vou encontrar nem resolver esse mistério. Temos 40 dias de vida. Vamos fazer o seguinte: a gente já conseguiu uma bela fortuna e eu vou colocar nesse vidro um damasco por dia, por cada dia que eu ainda estiver para viver, e vivamos da melhor forma possível. Na primeira noite, então, quando ele ia começar a botar o damasco, os 40 ladrões que estavam na beira da cidade ouviram falar desse tal de astrólogo que tinha adivinhado que eram os 40. E eles então conversaram entre si sobre a fama dele e resolveram então que um ia lá ouvir o que o tal do astrólogo iria dizer. O ladrão chegou na penumbra, em absoluto silêncio, e só ficou escutando assim. E ouviu o astrólogo dizer: Mulher, aqui está o primeiro. O ladrão tremeu nas bases e voltou correndo e disse: Eu não sei como é que ele ficou sabendo, mas ele sabia que eu estava lá. Claro que não. Claro que era só o sapateiro botando o primeiro damasco. No dia seguinte, foram 2 ladrões. Os 2 ladrões chegaram assim na surdina e ouviram o astrólogo dizendo: Agora tem 2, mulher. E voltaram e contaram tudo. No outro dia foram 3, depois 4, depois 5, e o astrólogo sempre acertava a quantidade de homens. Chegou no último dia. Os 40 ladrões foram lá para ouvir o tal do astrólogo. E ele falou em alto e bom tom: Mulher, hoje estão aqui os 40. E eles então se olharam. Mas como que esse homem ficou sabendo? A gente veio sem fazer um pio, estamos aqui na sombra. Então eles correram para a porta do astrólogo. Bateram, isso para suplicar a salvação. O astrólogo ouviu então a batida na porta e foi muito resignado, achando que eram os guardas do sultão vindo prendê-lo. Ele abriu a porta e os 40 ladrões então disseram: O senhor sabe então por que nós estamos aqui. E o astrólogo, pensando uma coisa, disse: sim, eu sei por que vocês estão aqui. Vamos logo com isso. Então os ladrões
puseram de joelho e começaram a implorar. Por favor, nos salve, por favor, impeça que qualquer coisa aconteça conosco. Não deixe que nos prendam. O sapateiro então entendeu, foi tudo. E num tom muito solene disse, claro, eu não vou deixar que nada aconteça com vocês, mas vocês têm que devolver os 40 cofres que roubaram, ora. Sim, a gente devolve tudo o que você mandar. Então, o sapateiro mandou que eles fossem até a casa de banho. Apontou uma parede lá para que eles abrissem e colocassem os 40 cofres lá dentro. E ele falou, façam isso rápido, antes que amanheça e os povos da cidade vejam o que vocês estão fazendo. E depois vão para bem longe daqui. Deu então de manhã. O sol já tinha raiado, já estava tudo funcionando. O sapateiro, vestido de astrólogo, foi até a corte e falou com o grande sultão. Vossa Alteza, Majestade ao grande sultão, eu tenho a resposta para o que aconteceu, mas antes você tem que escolher entre punir os ladrões ou ter de volta os cofres. O sultão pensou, bom, gostaria muito de poder puni-los, mas se tenho que escolher, escolha os cofres. Pois bem, eu sei onde estão, venham comigo. Então, o sapateiro foi então mostrando o caminho até a casa de banho e ia atrás do sultão e os seus guardas. E o sapateiro então ia fazendo desenhos no ar e falando coisas que ninguém estava entendendo e pensaram, deve ser coisa de astrólogo, né? Mas o sapateiro mesmo estava dizendo, por Alá que esteja lá, por Alá que esteja lá, por Alá que esteja lá. E foi o caminho inteiro fazendo essa pequena oração. Quando chegou lá, foram então abrindo a parede que ele apontou. E ele só pensando, por Alá que esteja lá, por Alá que esteja lá, por Alá que esteja lá. E quando abriram então a parede, pois não é que estavam lá os 40 cofres do sultão. O sultão ficou muito feliz. Contratou esse novo astrólogo no lugar do outro, velho que não tinha mais acertado profecias há muito tempo. E o velho sapateiro, naquela noite, já havia se despedido da sua mulher. Estava livre para uma vida nova. Foi morar então no palácio do sultão e dizem que ele até se casou com uma das princesas. Se você é sortudo como o nosso sapateiro, fica ligado no canal. Dá o seu like, compartilha e se inscreve. Eu sou Clarissa Portugal, contadora de histórias.